as sandálias dos pés, me esvazio de mim, em meio à tua formosura, me prostrar, me prostrar. Eu tiro as sandálias dos pés, me esvazio de mim, em meio à tua formosura, me prostrar, me prostrar, me prostrar, oh, me prostrar, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. Tiro as sandálias dos pés, me esvazio de mim, em meio à tua formosura, me prostrar, me prostrar, oh, me prostrar, oh, me prostrar, pra te adorar, pra te adorar, oh, pra te adorar, pra te adorar, oh, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite,
Sejam bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus, amém? Uma noite especial, como todas as outras noites, mas dessa vez, além de uma Conexão Online, nós também estamos interagindo em outros lugares. Hoje eu estou trazendo minha convidada, nada mais, nada menos, em Manhattan. Você está vendo aqui? É isso mesmo. Então eu quero que você receba uma convidada especial. Sabe quem é? Ela vem da sede, uma discípula, aonde nasceu, primeiro no coração de Deus, mas com certeza fez morada no meu coração, no coração da pastora Rúbia, e é uma das sementes que nós deixamos ali na sede, quando nós somos multiplicados. Então eu quero que você receba aqui, com carinho muito grande no teu coração, a Josi, a líder da equipe Valentes. Amém, Josi? Amém. Seja bem-vinda, quero agradecer ao nosso bispo, o bispo Elvio Contaifer, de ter permitido que você estivesse aqui conosco, e um dia tão especial, para que nós possamos nos conectar com Deus, amém? Amém. Eu que gostaria de agradecer muito ao Senhor, à pastora Rúbia, a oportunidade. É uma grande honra estar aqui com vocês, estar participando de algo tão especial como Conexão. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos lá. Vamos lá. Feche seus olhos para que nós possamos entrar na presença de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor Deus, e agradecemos o seu santo nome, e agradecemos muito pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá, de poder nos conectar contigo. Obrigado a Deus por essa semana, a qual nós temos a certeza, ó Senhor Deus, que independente de toda e qualquer dificuldade, nós obtemos vitórias, ó Senhor Deus, em teu nome. Ó Pai, que tu possas usar essa noite para nos conectar com cada um, ó Deus, independente de onde está, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Desde já nós te louvamos, nós te agradecemos em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu digo que é uma noite especial, por quê? Porque existe uma história por trás de tudo aquilo que nós vamos falar aqui essa noite. Lembra que nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre propósito. E hoje nós iremos falar sobre o propósito de vida, propósito de alma. E quando Deus me trouxe essa palavra, quando Deus nos trouxe essa direção, eu sempre peço para que Deus, quem o Senhor quer trazer para poder conectar com as pessoas que estão aí do outro lado? E aí Deus me falou muito forte da tua história, da nossa história. Eu lembro muito, Josi, a nossa história a partir daquele revisão de vidas, aonde você estava ali, até o momento, sem muito papo, para poder estar conversando com outro. Eu quase não te conhecia. Você estava vindo através da sua cunhada, e você estava ali numa luta, e eu não sabia daquela luta. E a partir daquele dia ali, no momento especial, não vou contar, porque muita gente ainda não fez revisão de vidas, começou uma conexão muito grande. E não apenas você com Deus, com um novo propósito que Ele estava te preparando para que você pudesse cumprir, mas também uma conexão entre nós. Eu posso dizer que ali foi um dos momentos mais fortes do meu ministério, aonde eu realmente senti um canal que Deus pode nos usar. Por isso então que quando eu vi essa palavra de conexão alma, conexão do Espírito, não tinha outra pessoa que eu poderia convidar a não ser você. Porque a partir daquele momento, eu vi que Deus, Ele trouxe um propósito de vida, de alma, para que você pudesse, junto ao seu esposo, começar a partir daquele momento. Depois de um tempo, você foi caminhando, vai chegar o momento de você falar sobre isso, até o ponto quando você viu que mesmo você não entendendo, você começou a cumprir o propósito de Deus, e está hoje onde você está. Mas para que eu não interrompa tudo aquilo que você preparou, apenas fazendo aí vamos colocar um pouquinho, um resumo daquilo que você vai contar da tua vida. Hoje então nós estamos falando sobre propósito. Imagine que atrás dessa tela existe centenas, milhares de pessoas buscando um propósito. E quando nós falamos propósito de alma, propósito de vida, o que será isso? O que será um propósito de alma? O que será um propósito de vida? O que realmente existe isso a ver com a minha vida? Você pode estar se perguntando isso, como um dia eu me perguntei também, e como a Josi também por várias vezes perguntou, e hoje ela está aqui para poder falar um pouquinho disso para nós, amém? Amém. Pastora, propósito, né? O propósito é algo muito forte, onde eu vim receber essa palavra, receber esse momento muito forte com Deus, e eu vim estudar. O propósito, ele é algo que você tem que batalhar muito para obtê-lo, né? Um propósito é algo que você tem que guerrear para tê-lo.
Nenhum propósito vem por um acaso. O propósito, ele vem a você porque você foi tocada por Deus, você foi direcionada por Deus a estar cumprindo aquele propósito. E eu me senti muito tocada, muito direcionada a Deus a cumprir o propósito naquele chamado, daquele revisão de vidas. Foi algo muito especial. O meu propósito começou realmente ali, no revisão de vidas. Eu recebi algo muito especial de Deus ali, primeiramente, que foi a cura, através de uma ministração do Senhor. Eu fui curada de uma enfermidade. E todo aquele propósito com o qual eu passei no revisão de vidas, ele trouxe a minha pessoa algo muito especial. O que eu falo para o Senhor, algo muito especial? Com essa palavra, eu consegui entender muito algo além do que eu já havia entendido sobre o meu propósito, né? Tudo na vida da gente é um propósito. As coisas, só que muitas vezes nós encaramos o nosso propósito como um desafio que não vai se romper, né? Nós achamos impossível romper. Nós achamos, só que é o propósito de Deus, é um chamado, é algo que Deus tem para você, separado para você. E, né, como nossa pastora diz muitas vezes, tanga frouxa, cabeção, nós não nos conscientizamos que um propósito, ele não é leve. E desistimos no meio do caminho. Abrimos mão de algo que é aquilo que Deus tem para você, para nós. E o propósito de alma é algo assim que você tem que buscar, você tem que almejar, você tem que querer, né? Um propósito onde você coloca todas as dores, né? Não tem como você passar por um propósito sem sentir dor. Até mesmo quando o propósito é de alma, dentro do coração mesmo, você não tem como passar por ele sem sofrer dores. E é nesse momento onde Deus está forjando, onde Deus está trabalhando a sua vida, onde Deus está te colocando em lugares diferentes que você jamais pensou em chegar. E é muito interessante isso, Josi, porque às vezes as pessoas, elas acabam identificando um propósito com algo fácil. E na verdade, nós nascemos para cumprir um propósito. Deus, quando nos criou, nos formou, Ele tinha algo definido para nós e existia um propósito que nós nascemos para poder cumprir. Mas nem por isso, como nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem para nós, é tudo fácil. E às vezes as pessoas dizem, não, eu acredito que eu não tenho um propósito, porque na minha vida não acontece nada. E parece que tudo é difícil, parece que tudo é complicado, parece que quanto mais próximo eu tento estar de Deus, mais difícil as coisas ficam. E aí não identifica, parece que quando eu estava longe de Deus as coisas eram mais fáceis. É que na verdade o inimigo ele vem, ele forja, na verdade, nós temos um pensamento errado, que quando nós estamos perto de Deus, as coisas são mais fáceis, mas na verdade não é. É porque quanto mais próximo de Deus, mais discernimento, mais conhecimento eu tenho. E a minha visão amplia. E aí eu começo a ver as coisas como realmente elas são. Quando você diz, olha, eu viver o propósito que Deus tem para mim, por muitas vezes é dor. E por que é dor, sendo que é um propósito de Deus? Aí nós estávamos conversando aqui antes, nós identificamos que o propósito de Deus é algo espiritual. Ponto, porque Deus é o próprio Espírito que habita em nós. Então aquilo que Deus tem para nós é espiritual. Se nós fizéssemos exatamente tudo aquilo da maneira que Deus queria que nós fizéssemos, era fácil. Mas aí existe a escolha. Isso mesmo, a escolha. A escolha para opinar entre o propósito de Deus e o propósito da sua vida. Porque existe. Nós temos um propósito nosso, mas Deus tem um propósito além do nosso propósito. E isso que nos traz a luta. Porque, né, muitas vezes, às vezes nós até contestamos o porquê, como o Senhor falou, estar mais próximo de Deus nos traz mais dor. Não é que nos traz mais dor, é que nós estamos na contramão do mundo. E para que você tenha um propósito, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, nós temos que sair da mão do mundo e contra a mão do mundo. Eu estava vendo muito, estudando e pensando sobre uma espada. Me veio uma espada. O propósito de uma espada. Ela é afiada, ela é fina e porém forte. Só que para ela chegar nessa fase, ela tem que ser muito trabalhada.
muito forjada. E o propósito, ele te forja. As pessoas que estão ao seu lado é propósito, as pessoas te forjam, os acontecimentos te forjam, e nós temos a tendência de não entender isso, de não querer aceitar. E foi uma fase de propósito sobre a minha vida, quando eu passei pela revisão de vidas, um tratamento para o meu propósito. Eu precisei ser tratada para entender o propósito que Deus tinha comigo. Porque muitas vezes nós vemos feridas e dores aonde existe a plantação de Deus, onde existe flores, e nós enxergamos dores. Então eu precisei ser tratada para chegar no propósito, aonde eu estou hoje. Muitas vezes, como você disse, é um exemplo muito bonito, onde nós estamos vendo o jardim de Deus, que é algo tão lindo, tão maravilhoso, porém quando eu olho para esse jardim, por muitas vezes eu vejo dor, eu não vejo quão lindo ele é. O porquê? Porque eu estou olhando com o meu olhar natural. É aquilo que eu digo, nós estamos olhando o quê? Com o olhar da carne, com o olhar daquilo que eu estou querendo trazer para a minha vida como um propósito, e não o propósito de Deus. De repente as pessoas podem dizer, mas por que tanto propósito? Eu não estou entendendo nada disso. Não, na verdade o que é? É aquilo que nós temos que fazer, aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é o nosso passado, aquilo que é o nosso presente, aquilo que vai ser o nosso futuro. Tudo isso se resume ao quê? A estar vivendo, ter vivido, ou criar um propósito de acordo com o quê? Ou com a vontade de Deus ou com a nossa vontade. Eu costumo dizer que quanto mais próximo eu estou da minha vontade, do meu propósito, quando não é a vontade de Deus, mais distante de Deus estou. Então quanto mais distante de Deus estou, mais difícil é. E quando eu tenho uma luta muito grande interna, que é eu estar vivendo o propósito de Deus, e é muito interessante quando nós estamos sendo forjados, significa o quê? Para que possa ser uma espada perfeita, afiada, e que ela venha executar o que realmente é o propósito dela, ela tem que se deixar ser moldada. Mas nem todas espadas, Josi, que é forjada, ela serve como espada, porque chega uma hora que se ela não está preparada, se ela não está ali temperada da maneira certa, ela estoura, e ela é jogada para fora. Mas aquele que persiste, aquele que continua, aquele que identifica, fala assim, não, estou no caminho certo, está difícil, mas estou no caminho. Esses são aqueles que dão fruto. Esse é aquele que absorve e vive o fruto de Deus. É muito interessante isso, porque tem milhares de pessoas nos vendo e dizendo assim, e por que então é tão difícil? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Se você está buscando estar na presença de Deus, e você está começando a caminhar, e parece que as coisas são difíceis, parece que você está sendo forjado, você está no caminho certo. O problema não é ser forjado, o problema é você quebrar, é deixar-se quebrar. E quando que nós deixamos nos quebrar? Quando na metade do caminho eu largo tudo, e aí eu deixo de viver aquilo que eu estava tendo com Deus, para viver aquilo que é mais fácil, que é aquilo que está no mundo. É a proposta do atalho, eu sempre digo isso. É muito mais fácil viver o atalho do que viver um caminho reto. A única diferença é que quando eu ando no caminho reto de Deus, eu chego no meu destino. E o atalho sempre vai me desfocar do meu destino. Talvez no começo é mais fácil, mas chega uma hora que as coisas passam a ser muito mais difíceis. E o problema é quando quebra, exatamente quando acontece com as espadas. Exatamente, é algo que o senhor falou, quando eu desisto, né? Quando nós desistimos de algo que nós temos que cumprir com o propósito de Deus, nós vivenciamos novamente o mesmo problema. Nós retornamos a viver porque nós não passamos pela fase a qual nós temos que cumprir. E a primeira coisa é pensar na desistência. A pessoa que pensa na desistência, não é que ela olha para frente, para a missão do propósito, é que ela olha para trás. É o peso que ela já carregou, ela esquece de tudo aquilo que ela já passou e olha para trás. Ela insiste em olhar para trás e viver o passado. Exatamente. Viver aquilo que ela passou. Exatamente. E com isso ela larga, ela para por se achar incapaz. Nós não somos incapazes, né? Hoje eu posso dizer para o Senhor que eu sou, além do que eu poderia acreditar que eu seria. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, diferenciada do que eu já fui. E tenho muito ainda para ser trabalhada. E vou ser trabalhada, e vou ser forjada. Porque as situações que estão ao nosso redor, para que o nosso propósito venha a ser cumprido, o propósito de Deus em nós venha a ser cumprido, nós precisamos ser forjados todos os dias. Né? No serviço, em casa, com amigos, com conhecidos, tudo te forja. Mas
eu tenho comigo essa palavra, que quando você passa por aquele problema, ele jamais vai ser aquele problema de novo para você. Quando você rompe algo dentro do propósito, aquilo nunca mais vai ser problema para você, porque você já o venceu. Mas se você insiste em olhar para trás e viver esse problema todos os dias, ele vai ser o seu problema. Então nós temos que ter em mente que nós precisamos, para ter o nosso propósito em Deus realizado, não olhar para trás. Isso é interessante porque, para que você possa entender, como eu sei se eu estou vivendo o propósito de Deus ou não? Tudo aquilo que eu vivo com peso não é de Deus. Tudo aquilo que eu vivo com incertezas não é de Deus. Tudo aquilo que me causa dúvidas não é de Deus. Tudo aquilo que faz com que as pessoas que estão ao meu lado, ou então mesmo até as pessoas da minha família, sofram, não é de Deus. Mas tudo aquilo que eu faço, que eu vejo que eu continuo andando em frente, aquilo me dá prazer, por mais difícil que seja, aí é de Deus. E é muito interessante que, e como que eu vou trazer isso para a prática? A Josi, ela tem uma história da vida dela para contar, que se eu pedisse para contar agora, ela ia contar do revisão para frente. Talvez ela ia contar de alguns anos antes para frente. Só que eu vou além. Você, em um determinado momento da tua vida, adolescente, jovem, começou então a querer viver o propósito que você tinha no teu coração. E você começou a andar alguns caminhos, a ponto de ter algumas coisas mais sérias na sua vida, como relacionamento, acreditando que aquilo era propósito, acreditando que a maneira que você vivia, acreditando que as suas escolhas que você fez até ali, tudo era propósito de Deus. E aí eu quero que nós façamos aí um paralelo daquilo que eu sei que você vai trazer, para que as pessoas possam conectar, para que você possa mostrar que a Josi, na vida dela não foi tudo tão tranquilo para que hoje ela pudesse ser líder de uma equipe. Existiu um caminho a ser percorrido, mas além desse caminho a ser percorrido, a partir do momento que você escolheu viver com Deus, mas existiu ali algo que você tentou viver com um propósito pessoal, que foi seu primeiro relacionamento. Então quero que você comece a partir daí, para ter esse paralelo. Sim, houve algo que eu achei que fosse um propósito para a minha vida. E quando nós colocamos o nosso propósito na frente do propósito de Deus, é algo, vamos dizer assim, é algo explosivo, é uma dinamite. Não tem segurança, não tem base, né? E eu tive um relacionamento ao qual eu passei durante 7 anos, achando que era um propósito de Deus para a minha vida, né? E com isso, houve muitas coisas que eu perdi, outras que eu ganhei, mas perdi muito mais do que ganhei. Só que Deus veio, algo assim que eu tinha no meu coração. Eu conhecia Jesus. Eu sabia que o Espírito de Deus estava, que o Espírito Santo de Deus estava comigo, mas eu não tinha o Espírito Santo de Deus em mim. Eu não abria, eu não dava essa entrada. Eu tinha o conhecimento, eu venho de uma família, minha mãe, ela sempre firme e forte com Deus, sempre falando as palavras de serva para a minha vida, só que eu não entendia por ter um propósito meu, achando que aquilo que eu estava vivendo era certo. E eu estava simplesmente me autodestruindo. E teimando, né? E teimando e me autodestruindo. Me relacionei durante 7 anos com uma pessoa que não era de Deus para a minha vida. Tive uma gravidez não planejada, porém hoje uma pessoa muito abençoada, que é minha filha. E com isso tive muitos sofrimentos, né? Muitos sofrimentos, muitas dores, traições, vícios, um mundo que jamais pensei que eu iria entrar, e eu acabei entrando por esse relacionamento. E achando que um dia, com a minha força, com o meu jeito de ser, que eu iria conseguir mudar aquilo. Até o dia que eu entendi que aquilo não era de Deus para a minha vida, né? Foi o dia que eu me vi grávida, e eu
tinha uma doença muito séria e fazia um tratamento muito severo pela Unicamp. E quando eu cheguei com um diagnóstico, né, de gravidez, o médico me chamou até de louca, falou que eu estava louca, porque o tratamento que eu fazia, eu tinha um termo de responsabilidade assinado que eu não engravidaria durante o tratamento e após 1 ano o tratamento, porque o medicamento não permitiria que eu tivesse uma gestação saudável. E naquela hora que o médico viu o diagnóstico de gravidez, ele falou para mim: você é louca porque você vai ter um monstro. Só que o Espírito Santo de Deus está comigo. Por mais que ele não estava em mim, que eu não estava correta, não estava vivendo o propósito de Deus, ele estava em mim, estava comigo. E na hora eu respondi, eu falei: não, talvez não tenha sido o momento certo, mas Deus tem um propósito na minha vida com essa criança. E foi aí que eu comecei a me libertar. E a olhar mais para o propósito de Deus, porque quando eu fiz o primeiro ultrassom e vi que minha filha era perfeita, eu entendi o propósito que Deus havia mandado ela para mim. Eu precisava entender o propósito de Deus de ser liberta. Mas eu fiz de uma forma errada. Eu fiz com o meu propósito, com a minha vontade. Né? E com isso, Luísa veio. Tive 4 anos, 3 anos e meio sozinha, cuidando dela. E aí foi onde eu comecei meus olhos começaram a voltar. Eu ouvi mais as palavras que minha mãe dizia, eu ouvia as coisas que minha mãe falava, prestava atenção nas pregações que ela ouvia, e aquilo foi despertando no meu coração. Mas você vê, existe uma questão muito forte, porque às vezes as pessoas podem dizer assim: se Deus tem um propósito, por que tantas coisas aconteceu na vida da Josi? Por que Deus deixou que acontecesse isso? Se Deus tinha um propósito, por que então deixou que ela sofresse tanto, deixou que ela fosse se engravidar num momento tão difícil? Primeira coisa, Deus, Ele nos dá a oportunidade das escolhas. Então não é que Deus permitiu, não é que Deus escolheu. Na verdade, as escolhas foi da Josi. Na verdade, as escolhas do relacionamento, a escolha dela estar passando por aquele tratamento, mas não se previne, foi dela, não foi de Deus. Por muitas vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que dá errado. E dificilmente nós acreditamos que aquilo que deu certo é da conta de Deus, é porque eu sou abençoado. Para com tudo isso. Você pode estar passando por alguns problemas na tua vida hoje, e você fala assim: mas será que o propósito de Deus é que eu seja infeliz? Não. O propósito que Deus tem sobre a sua vida é que você cresça, que você seja feliz, que você alcance aquilo que Ele tem para você. Mas a partir do momento que você tem as suas escolhas, as suas atitudes, você paga por isso, você paga esse preço. Algumas palavras atrás, Deus nos trouxe uma mensagem onde diz que a conta chega uma hora que Deus presta conta de tudo aquilo que Ele nos oferece. E talvez estava chegando aquela conta. Mas então por que Deus permitiu que ela tivesse filha? Por que Deus permitiu então que a filha dela não tivesse problema nenhum, como aquele médico disse? O médico, ele trouxe um diagnóstico natural da medicina, só que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Aí sim Deus permitiu que aquela gravidez ela continuasse, para que pudesse dar o quê? Um start na vida dela, para que ela pudesse começar a enxergar as coisas diferentes. Então o filho não foi uma punição, na verdade aconteceu. Deus olhou para ela e disse assim: a partir daí, se as suas escolhas forem diferentes, eu vou começar novamente o propósito sobre a tua vida. E é aquilo que aconteceu. Aconteceu. Como você já falou, todo tem a sua colheita, né? Não foi fácil ser mãe solteira, não foi fácil passar por um período sozinha como eu passei. Teve muito sofrimento, muita dor, os julgamentos, questionamentos, a rejeição, você passar ser rejeitada pelo aquilo que você achou que seria um propósito de Deus. Então teve muitas dores. Só que, como o Senhor disse, Deus olhou para mim, né? Deus olhou para mim e eu olhei para Deus. Porque Deus olha para você o tempo inteiro. Basta saber se você está olhando para Deus. Você está olhando para Deus? E
Depois de 3 anos e meio criando a Luísa sozinha, eu reencontrei uma pessoa que hoje é meu esposo, né? Nós estamos casados já há 11 anos e meio. E eu falo, não poderia ter sido de maneira diferente. Realmente, naquele momento, eu olhei para Deus, porque era um sonho a reconstituição de uma família. E além da reconstituição da família, veio um propósito de Deus comigo e com o Edson, né? E foi um momento assim muito especial. Eu olhei para Deus, mas aí eu permaneci olhando para Deus. Aí é a grande questão. Você olha para Deus e permanece olhando a Deus. Eu desviei o meu olhar. E o Edson, ele é DJ, né? E naquela época o Edson tocava muito para fora. E eu acompanhava, né? É hoster que fala, que enrola os fios. Eu era o hoster do meu marido. E acompanhava ele em grandes boates. E com isso eu desviei o olhar de Deus. E voltei tudo para trás novamente. Ao invés de eu resgatar o meu marido, eu fui para onde meu marido estava. E meu marido, ele fazia grandes eventos dentro de algumas discotecas, casas de shows. Só que com isso nós, como DJ, ganhávamos muita bebida, né? E na primeira vez, legal. Na segunda vez, legal. Na terceira vez, eu comecei a questionar para que ele parasse. Só que eu não queria perder o companheiro, né? Não queria desagradar o companheiro. O que eu fiz? Desviei totalmente o meu olhar e comecei a fazer o que ele fazia. Aí chegou um tempo que eu bebia mais que o meu marido. Que eu bebia muito mais do que ele. Por quê? Porque eu achava que fazendo aquilo eu estava agradando o meu marido. E foi uma luta. Foram aproximadamente, nessa vida, uns 3 anos. Uns 3 anos, de quinta a domingo. Nós começávamos na quinta à noite e nós parávamos no domingo à noite. Não faltava, mas também não sobrava. Nós tínhamos o limite do limite, para não dizer que nós tínhamos o suficiente. Não chegava a atingir o suficiente. E nós fomos viver juntos. E aí veio a parte da cobrança, do errado, de não olhar para Deus, de não olhar para o propósito, de não olhar para a palavra, de não olhar para os mandamentos, de não olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Começou a vir as cobranças. A minha casa começou a virar uma tormenta, a minha vida começou a virar uma tormenta, meu marido não queria voltar mais para casa, não queria estar sozinho em casa, ficou uma casa bagunçada. Algo que era um sonho, e a família é um propósito de Deus, que era um sonho para mim, estava virando uma tormenta na minha vida. E aí nós começamos debatendo, né, nos falando em não querer mais estarmos juntos. Só que Deus, ele dá outra oportunidade, e me deu uma outra oportunidade. Mas olha que interessante. A Josi, ela tinha a palavra na casa dela. Ela tinha a direção da mãe. Então ela estava seguindo um propósito, o qual a mãe estava colocando no caminho de Deus. Quando ela passou a decidir por ela, vieram as decisões todas erradas. Ela começou a olhar para o sonho dela, interno. E é aquilo que eu digo, ela começou a criar um propósito, paralelo ao propósito de Deus. E quando nós criamos um propósito paralelo, quanto mais próximo desse propósito, mais distante de Deus nós estamos. Até chegar a um ponto onde, com o relacionamento errado, também com bebidas, com várias outras coisas, acabou acontecendo o quê? Enfermidade entrou na vida, relacionamento, depois ela ficou grávida e foi abandonada. No momento crucial da vida dela, quando de repente ela poderia achar que Deus estava simplesmente deixando, abandonando ela, Deus começou a provar, fazendo com que aquela semente que estava dentro dela
pudesse germinar uma fruta linda, maravilhosa como até hoje. E aí começou a mostrar então novamente o propósito. Ela voltou a andar o propósito de Deus, colocando diante do pai que ela não queria ficar sozinha, que ela queria ter uma família, a filha dela merecia um lar. Foi aonde então Deus trouxe novamente o propósito para a vida dela, que foi quando conheceu o esposo, então, até então namorados, e foi caminhando. De repente novamente criou um propósito paralelo e começou a viver o propósito pessoal. Sim. E novamente se distanciou de Deus. Até chegar a um ponto que aquilo que você mesmo disse, aquilo que era um sonho, virou um pesadelo. Virou um pesadelo. Mas de novo Deus permitiu. Pare. De novo as escolhas foram pessoal. Mais uma vez, não coloca na conta de Deus. De repente você pode estar vivendo isso e olhando e falando assim: peraí, é uma parte da minha história, ou é a minha história por completa? Será que mandaram para ele a minha história? Eu estou falando, não. Só você e Deus sabe a tua história. Mas então hoje Deus está te permitindo para que você não passe a conta para ele. Assume a tua conta, para que você possa seguir em frente. Vamos lá. Sim. Quanto mais eu seguia as minhas escolhas, mais longe de Deus eu ficava. Quanto mais eu colocava as minhas vontades, mais longe de Deus eu ficava e mais bagunça entrava. E em um determinado ponto, uma pessoa, minha cunhada, falou assim: olha, vai procurar uma igreja, fica ali no Jardim do Ouro Verde, tinha uma Sara na nossa terra, ali no Ouro Verde, vai procurar uma igreja. E nós fomos. E na hora que nós fomos recebidos, o pastor olhou para nós e falou assim: vocês são casados? Eu falei: nós vivemos juntos. Ele falou assim: vocês estão dentro de um amor fora do propósito de Deus. Não adianta vocês ter o amor, sendo que vocês não estão dentro do propósito. Então, filhos, vão lá e regularizem a vida de vocês. Entre dentro do propósito de Deus. E na hora, assim, o Edson ficou, extasiado, falou: não, nós vamos casar, sim. Ele falou: então vai, casa, e entre no propósito de Deus, que as coisas na sua vida vão melhorar. Só que nós ficamos titubeando para seguir aquela direção. Até o dia que o Edson me fez uma surpresa, marcou a data de casamento com 2 meses de antecedência. E nós casamos. Casamos, mais uma vez entramos na visão de Deus. Passou-se uns 3 meses, nós novamente saímos do propósito de Deus. Por mais uma vez, nós saímos do propósito de Deus e toda aquelas escolhas, agora casada, legalizado, casado no civil, casado no religioso, casado certinho, de noiva, aquele sonho maravilhoso que Deus permitiu que eu passasse, que Ele permitiu que eu realizasse, que não tem uma mulher que não fale: eu tenho um sonho de vestir de noiva. Todas, isso é algo feminino. Então Deus permitiu que eu realizasse esse sonho, para que eu voltasse os meus olhos para Ele. Mais uma vez, eu com o sonho realizado, eu retirei os meus olhos de Deus. E foi novamente a luta. Brigas, discussões, desentendimentos. E isso fazia com que eu me distanciasse mais de Deus. Porque eu questionava: por que comigo? Por que eu fui casar? Por que Deus permitiu que eu entrasse vestida de noiva? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Mas eu jamais perguntei o porquê que eu escolho assim. O porquê que eu deixo com que a minha carne fala mais alto que as vontades de Deus na minha vida. Por que eu escolho e não escolho Deus? Eu comecei a me questionar, porque já havia uma semente plantada. Em vários relacionamentos existe uma pergunta: por quê? Se Deus colocou aquela pessoa na minha vida e eu fiz tudo como deveria ter sido feito, por que depois que eu casei ou que eu comecei a namorar, que eu fiquei noivo, começou a dar errado? De repente eu falo assim:
Você seguiu tudo aquilo até chegar naquele ponto. E depois você continuou seguindo. Porque é muito fácil dizer assim: todas as partes da minha vida, toda parte do meu relacionamento, eu fiz aquilo que Deus queria. Só foi eu casar que parece que tudo começou a dar errado. Aí eu sempre pergunto assim: mas você continua fazendo aquilo que Deus queria? Ou só porque você casou, você conseguiu? A partir dali você não precisava mais e aí começou a dar errado. Ah, mas por quê? Deus é um Deus punitivo? Não. É resultado de escolhas. Ele não pode se responsabilizar por uma questão sua. Ele responsabiliza por aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele se responsabiliza pelo projeto e pelo propósito que Ele tem sobre a tua vida. Tudo aquilo que for diferente, a responsabilidade não é dele. Talvez aí uma resposta para várias perguntas que você tem sobre a tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, pensa, fixa isso na sua mente. Deus, Ele é responsável por tudo aquilo que Ele tem para você. A partir do momento que você segue aquilo que Deus tem para você, a responsabilidade total é de Deus. A partir do momento que você começa a fazer as coisas conforme a tua vontade, a responsabilidade é tua. E por tantas vezes Deus mostrou isso. Só que aí Deus deu outro chacoalhão. E me conta desse chacoalhão daqui para frente. Deu um grande chacoalhão. Deus usou um vendedor de travesseiro na porta da minha casa. Chegou num dia de muita confusão, num sábado de manhã. Nós estávamos num pé de guerra dentro de casa. E bateu um palmo no portão. Eu estava fazendo faxina, fui atender. Já daquele jeito, né, com aquela agressividade. O que foi? O que foi? Não quero nada. E quando esse homem me olhou, ali ele começou a conversar comigo como se ele fosse meu amigo íntimo. E falar para mim que eu vivia tudo aquilo que eu estava vivendo porque eu saí de algo que eu não deveria ter saído. Que eu escolhi algo que não era para a minha vida. Ele começou a conversar comigo, uma pessoa que eu nunca vi, ele começou a conversar comigo como se fosse meu melhor amigo. E ele falou muitas coisas, eu não me aguentei, eu sentei no chão para chorar. E ele falando que as minhas escolhas estavam me levando para o abismo. E que eu poderia escolher sair desse lugar, só que seria eu. E nesse momento que ele falou isso, eu sentei no chão, coloquei minha mão na cabeça, e ele falou para mim: Deus te escolheu do ventre da tua mãe, e existe um propósito na sua vida, e você será muito grande, só que você precisa retornar da onde você jamais deveria ter saído. E eu me lembrei da minha mãe, quando a minha mãe falava: filha, você já pisou dentro de uma igreja, você sabe o caminho. E vendo que eu estava demorando no portão, meu marido foi até o portão para saber o que estava acontecendo e me pegou em choque. E a última palavra desse homem foi: você é uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica e não destrói. Eu fiquei tão atordoada que eu falei para meu marido assim: compra 4 travesseiros desse homem. E o travesseiro era muito caro. E o meu marido comprou esses travesseiros, e eu ali já teve uma visão diferente. Eu entrei para dentro tocada, totalmente tocada. E nós tínhamos o hábito de muitas bebidas dentro de casa. Muitas bebidas alcoólicas, cigarro, era algo muito ruim dentro da minha casa. E eu entrei para dentro já com aquela vontade de tirar tudo aquilo de dentro do meu lar. Foi alguns passos que eu dei depois do portão e eu já entrei de frente para casa. Aí eu olhei para o céu durante a noite, fiquei meia mexida, tudo bem. No domingo de manhã, eu recebi uma visita da minha cunhada, uma visita inesperada, sem estar marcada. Ela apareceu na minha casa, do nada, e falou para mim assim: eu vim te trazer um recado de Deus. O meu pastor liberou para estar no Revisão de Vidas quem nunca pisou na igreja, e Deus mandou vir chamar você, e eu tenho um recado muito sério para te dar: ou você vai ou você morre.
Aí eu perguntei para ela, mas quem que é esse pastor doido que... ela falou, pastor Renato. E prontamente meu coração ali foi tocado. E eu falei para ela assim, eu vou. Só que aí eu tinha que ter a cereja do bolo, que era o meu marido. Eu conversei com ele e a palavra daquele homem ficou na minha cabeça. A mulher sábia edifica e não destrói. E todo momento que eu ia conversar com meu marido, essa palavra vinha na minha cabeça. A mulher sábia edifica e não destrói. Porque eu sabia que eu ia encontrar uma grande resistência. DJ, fumava, bebidas, uma vida de muita festa. E eu sempre o acompanhei. Como que eu seria contra aquilo que eu sempre apoiei? Eu morava num sobrado, simplesmente subi na parte de cima, olhei para o céu e falei, Senhor, se realmente é isso, então que eu seja forjada e que há a realização do teu propósito na minha vida. E desci, falei com meu marido, falei, olha, eu vou atender o chamado de Deus, eu vou passar pela revisão de vidas. E eu quero te fazer um convite, falei para ele, para que você esteja comigo. Ele falou assim, para com esse negócio, você vai querer virar crente. Você não vai conseguir ficar uma semana sem fazer as coisas que a gente faz. Você sabe que a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu falei, não é que eu vou abrir mão de muitas coisas. Eu não vou abrir mão de nada. Eu vou adquirir algo muito mais especial do que eu já tenho. E o que eu tenho não vai ser mais necessário eu ter, porque o que vai vir para mim vai suprir. E novamente a palavra veio, uma mulher sábia edifica e não destrói. E na hora eu falei para ele assim, olha, eu gostaria muito que você fosse, porque eu gostaria de estar no reino dos céus com você, mas a salvação é individual. Então isso fica nas tuas mãos. Da mesma forma que eu escolhi, quem precisa escolher é você. Você precisa escolher. Você que tem a chave que vira para o sim e para o não. E o propósito veio na minha vida depois que eu virei essa chave. E o interessante é que às vezes as pessoas estão ouvindo isso e falam, mas por que ela tinha que abrir mão de tudo isso? Aí quer dizer então que tudo aquilo que ela fazia errado? Pensa no seguinte, o porquê o nome é sacrifício? Você tem que sacrificar algo seu para que você comece algo novo. Mas o porquê isso? Porque tudo aquilo que me distancia de Deus, eu tenho que abrir mão, sacrificar da minha vida. Nesse momento ela estava dizendo que eram as bebidas, que eram as baladas, que eram as noites, que eram as festas que estavam ali. Por quê? Porque isso não a levava para Deus. Então ela tinha que sacrificar aquilo. Então nós não estamos colocando uma apologia, aí isso é certo, é errado, certo. O certo e errado, existe um caminho de várias conotações. A gente pode conversar sobre isso outro dia. Mas só a partir do momento que eu vejo, quando eu identifico que aquilo me distancia do propósito de Deus, então é isso que eu tenho que sacrificar. E ela viu, era bebida, era balada, era noite, era tudo isso. E chegou a um ponto de dizer para o esposo dela, mesmo de repente tendo uma questão, talvez tendo uma resposta complicada, isso foi o que eu escolhi para a minha vida. E aí? A salvação é individual. Ela estava sacrificando o casamento dela? Não, ao contrário disso. Como aquele homem disse, como uma mulher sábia, ela estava o quê? Ela estava edificando. E estava trazendo sabedoria. Aí, vocês foram para a revisão de vidas. Naquilo, no início da nossa palavra aqui essa noite, do nosso bate-papo, eu disse algo que foi muito forte entre nós dois. Você pode falar o que é, qual o tratamento que você estava passando? O que estava acontecendo na sua vida até ali? Até você chegar ali? Posso. Eu estava fazendo um tratamento de uma enfermidade que na área médica não tem cura. E também um tratamento emocional, né? Eu tinha acabado de sair de uma depressão compulsiva. Eu passei de 57 quilos para 83 quilos por uma depressão compulsiva. E naquele momento, a qual nós nos conhecemos, que foi no Revisão de Vidas, a partir do momento que
que eu fiz a minha mala, que eu cheguei na Sara, que eu coloquei o pé na porta da igreja, pela minha posição, pelo meu posicionamento em Deus, naquele momento de dizer, não, eu quero, eu preciso, eu não estou abrindo mão da minha vida, mas eu estou modificando a minha vida, porque quando você entra num propósito de Deus, você não abre mão da sua vida, você faz uma vida nova com Deus. E eu entendi isso. Às vezes a gente reluta porque fala, eu vou abrir mão da minha vida. Não, você não abre mão da tua vida. Você refaz uma vida nova em Deus. Porque até mesmo aquela vida não é nada perante a vida nova que você vai ter. E eu cheguei ali e eu falei, é agora. Né? Eu entendo que o propósito, para que você alcance ele, tem que ser realmente um propósito de alma. Eu falei, é agora, chegou a hora. Aonde, Senhor, eu vou te seguir e não vou olhar para trás. Independente das dores, independente das decepções, independente das coisas que eu passe, eu não vou olhar para trás. E sempre pensando, e meu marido vem comigo, e meu marido vem comigo, e meu marido vem comigo. Aquele homem disse que eu sou uma mulher sábia, e está isso na Bíblia. E tudo que está na Bíblia eu acredito, por mais pouco conhecimento que eu tinha. Eu falava, eu acredito no que está na Bíblia. E está na Bíblia que eu sou uma mulher sábia e que eu vou edificar o meu lar, então eu vou vencer essa batalha. E nesse revisão de vidas, quando você diz que você foi curada, como que você pode dizer que você foi curada? De repente, muita gente fala assim, não, mas é muita coisa emocional. Foi algo emocional? Não, não foi emocional. Por essa doença, eu perdi em torno de 1/3 do meu fígado, né? E perdi a vesícula, perdi o fígado. Passei por várias biópsias de fígado antes de passar pela revisão de vidas. E na última consulta, o diagnóstico do médico ele falou assim, você pode até morrer com isso, mas disso você não morre. Porque isso não tem mais ação na sua vida. Não tem mais ação no seu organismo. Ainda meu marido estava comigo na consulta, né? Ele falou assim, está vendo, você é exagerada. Você ficou com medo. Não que eu seria exagerada, mas eu tinha um diagnóstico que eu não teria cura. Que era algo que eu iria transcrever sobre a minha vida, aquilo. E na última consulta que eu fui, foi isso que ele me falou. Você foi... Realmente você não tinha cura no mundo natural, né? Não tinha, no mundo natural não tinha cura. Mas o muito importante é que todas as vezes que Jesus libertou, Jesus curou, Ele disse, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Nós vivemos um momento muito intenso ali, naquele momento onde Deus, Ele trabalhou muito forte essa cura sobre a vida dela. Mas nada disso teria efeito se quando ela colocou o pé naquela igreja, quando ela colocou o pé naquele lugar, ela não tivesse fé. Como ela colocou, já que eu estou aqui, eu quero viver intensamente aquilo que Deus tem para mim. Então, se ela não tivesse decidido estar lá, se ela não tivesse decidido em receber, se ela não tivesse decidido deixar Deus fazer, nada seria feito. Porque tudo aquilo que aconteceu foi pela fé dela. Eu agradeço ao Senhor porque eu pude ser canal, mas se não fosse a fé dela, não teria acontecido. E eu não estou dizendo de uma menina de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos, já era uma mulher com diagnóstico, uma mulher com uma vida, mulher com uma história, que é tudo aquilo que ela fez na vida dela, na saúde dela até aquele momento, nada poderia ajudar. Ao contrário, tudo ajudava com que piorasse. Mas a partir do momento que ela entrou naquele lugar e teve fé, ela abriu o caminho para Deus fazer um milagre. Será que o que está impedindo o teu milagre é você abrir a porta pela tua fé? De repente Deus está te permitindo ficar até aqui nesse momento ouvindo essa palavra, apenas para que você possa entender que se você tiver fé, Ele faz. Só que a tua fé é na tua atitude. Ela teve aquela atitude, e a partir do momento que ela teve aquela atitude, Deus fez algo sobrenatural sobre a vida dela. E eu quero dizer uma coisa para você, se você tiver condições de poder conversar um pouco mais com ela, porque nós iríamos aqui a noite toda, você iria ver como isso foi forte, porque eu quero dizer para você, a cura foi dela, mas para mim, meu irmão, o meu ministério ali, ele deu praticamente uma alicerçada e um impulso, foi uma mola propulsora na minha fé, porque eu não a conhecia.
Como aquilo que eu disse, nós abrimos uma possibilidade que pessoas que nunca tivessem ido da igreja tivessem uma revisão de vidas. De repente está aquela mulher, e no meio ali de um momento que estava acontecendo uma revisão de vidas, quando já estava acabando, Deus ele me cutucou e falou assim, ó, volta. Está vendo aquela mulher ali? Faz isso, isso, isso. Eu falei, para. Já estava cansado, já estava quase no final do dia. Deus falou assim, é isso que eu quero que faça. E no momento que Deus começou a trabalhar, meu irmão, você não imagina aquilo que foi. Eu não sabia o que estava acontecendo na vida dela, só que Deus ele fez uma cirurgia, Deus fez ali uma operação, Deus ele retirou tudo aquilo, ele mostrava, tirando tudo aquilo que não prestava, tirando tudo aquilo que tinha que ser colocado no lugar. E de repente no momento ele sugou tudo aquilo que tinha dentro dela, que era o sangue dela, que estava com toda aquela contaminação, e de repente ele mostrou um sangue novo vindo sobre a vida dela. E aquilo foi muito forte. E eu comecei a não entender muita coisa, que as coisas estavam indo conforme Deus estava dizendo, só que a cunhada dela estava atrás dela, e ela conhecia a história dela. E eu comecei a ficar preocupado com a cunhada dela, porque parecia que ela estava sentindo mais dor do que ela, parecia que estava acontecendo mais com ela, porque ela chorava muito. Por quê? Porque ela tinha ali as duas histórias, aquilo que ela vivia, que a cunhada dela vivia, e aquilo que Deus estava fazendo. E da mesma maneira que eu falo que foi algo especial para mim, algo especial para ela, para Eliana foi algo sobrenatural, que ela viu o agir de Deus ali, trazendo duas histórias para poder realizar um sonho, que é o sonho da vida dela. E o que eu acho mais interessante é que de repente aquela, mas então como ela foi curada, tudo bonitinho, já estava, sua filha tinha quantos anos? Lúcia estava com 6 anos. Filha com 6 anos, segundo o casamento, chegou a hora de eu descansar. Aí é o motivo, dos grandes motivos que eu trouxe ela aqui essa noite. O que é? Um propósito com alma, com espírito, com vida, traz uma paixão. E aí a partir do momento que tudo isso aconteceu, que foi uma revisão de vidas, aí para a revisão de vidas, depois da revisão de vidas, tem Instituto de Vencedor, depois você continua frequentando uma célula, para depois de 9 meses você vai ser líder de célula. Nossa, mas é muito longe. Eu falo uma coisa para você, daquele dia, daquele domingo, até o seu primeiro passo de liderança, quanto tempo foi? 10 meses. 10 meses, sendo que existia um intervalo entre pós-revisão, Instituto de Vencedor. Pastor, eu não estou entendendo, se você não fez, você não está entendendo. Eu não quero que você entenda, eu quero que você procure uma pessoa e fale assim, o que é isso? Eu quero participar de tudo isso. Mas o intervalo aonde teve um pós-revisão, 9 meses, começou a frequentar uma célula, de repente já havia uma liderança. Mas espera aí, não era hora dela descansar? Aí vem a paixão, aí vem a alma, aí vem o que? Vem um propósito. E aí começa a nascer o que? Começa a nascer verdadeiramente aquilo que Deus tem. Porque Deus, o propósito de Deus sobre a tua vida, primeiro vem sobre você, depois sobre a sua família, depois sobre o chamado. Porque o chamado nada mais é do que nós cumprimos aquilo que nós somos chamados, de novamente começar o ciclo na vida de outra pessoa. E aí começou o seu chamado. A sua primeira célula veio com quanto tempo? Veio após 11 meses e meio, quase 12 meses, 1 ano. Uma célula muito longe, muito difícil acesso, num lugar muito complicado de chegar. E foi um desafio. Minha cunhada nos levou a esse lugar e falou, olha, vocês vão cuidar dessa célula, vocês estão prontos para cuidar dessa célula, eu e meu esposo. Depois de 11 meses, quase um ano daquele revisão de vidas. Aí você deu a sua primeira célula. Dei minha primeira célula. Da primeira célula que você e seu esposo deu, até o dia que você foi chamada para poder ser 12 do pastor, quanto tempo demorou? Demorou 2 anos. Foram 2 anos como líder de célula, 2 anos e meio praticamente, porque foi bem no intervalo da multiplicação. Foram 2 anos, quase 2 anos e meio. Eu estava. Aí podia pensar assim, poxa, já tinha uma filha que nesse caso já estava com quase 7 anos, e tudo parece que foi longe, só que foi um preço a ser pago pouco a pouco. Sim, com muita determinação, com muita dedicação, né? Nós não obtemos nada sem dedicarmos. Me dediquei muito, né? Umas loucuras assim de falar, vamos evangelizar no centro com o rosto pintado, desmilinguido. vamos evangelizar em lugares que ninguém ainda, né? Fui evangelizar numa invasão
E foi muito difícil entrar nessa invasão, e com muita luta nós conseguimos ganhar o coração do pessoal, até que a prefeitura veio e removeu todo mundo. Então, tudo era obstáculo para que nós pregássemos, para que nós evangelizássemos, para que nós abríssemos célula, tudo era obstáculo. Esses 2 anos e meio, ele foi o tempo para que você pudesse estar aonde? Em que ponto do seu ministério? 2 anos e meio para que eu estava como líder de uma subequipe. Eu fui líder de uma subequipe dentro da Tsunami. Eu era líder da T4. E foi fácil entrar, porque a equipe estava começando, então ninguém tinha resultado, não tinha nada. Não foi nada fácil. Tudo tinha direções, tudo tinha um propósito. Nada era por acaso, tudo era direcionado, tudo era muito difícil. Você entrou no mundo onde todo mundo era pequenininho, era só você trabalhar? Não, ao contrário. Eu entrei no mundo onde todo mundo era gigante, eu era pequenininha. Eu era pequenininha, eu era mais novinha da turma. A que tinha se convertido há pouco tempo, 2 anos e meio. E eu era menorzinha. A menorzinha, que menos tinha pessoa. A minha subequipe era eu, minha filha e meu marido. Éramos 3 pessoas. Aí veio um quarto para nos ajudar, que foi o Linares. Eu acho que mais assim para nos incentivar, para nos ajudar. Passou um tempo com a gente, na T4. E foi muito esforço. E você ficava pensando em desistir todo dia? Muitas vezes, pastor, passou na minha cabeça. Pelas dores, pelo esforço. Não era fácil. Não foi fácil para mim. Acredito que não é fácil para ninguém. Mas... E você achava que a escolha que os pastores teve foi uma escolha errada quando pensava em vocês, você não via fruto? Eu me perguntava muito. O que o Senhor... Eu perguntava muito a Deus. Eu gosto muito de conversar com Deus como o meu pai mesmo. Eu bato um papo com ele assim, de pai, de filha. O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? O porquê disso, pai? Sempre perguntei sobre o propósito, sempre perguntei qual seria a vontade dele para mim. Sempre coloquei a minha vontade para ele. Porque não é um nível de conhecimento em Deus, é um nível de intimidade. Isso interfere. É um relacionamento. É um relacionamento. Aí quando diz assim, o que será que Deus tinha para mim? Por que o pastor e a pastora nos viu? Na verdade, quem nos viu foi Deus. Na verdade, Deus escolheu. E eu posso dizer que não foi fácil a entrada dela, até mesmo porque ela veio numa pequena multiplicação que a Tsunami teve, mas ela já estava numa força muito grande, foi uma das horas mais fortes que a Tsunami estava. E aí, aquilo que ela disse, ela estava ali entrando com gigantes, mas na verdade existia um gigante muito maior, que era o coração dela, do esposo dela, que era a paixão, que era a alma, a vida dentro de um propósito. E eu posso dizer que eu vi poucas pessoas ali, o olho brilhando como brilhava, nesse casal. E eu e a minha esposa, nós temos um carinho muito grande por isso, porque nós vimos o começar. Pastor, mas era uma equipe tão grande, como ela acabou de dizer, que a sub foi ela, o esposo e a filha, e depois veio uma pessoa que foi o primeiro discípulo deles. Porque na verdade, toda a história que Deus nos conduz até hoje, nós não olhamos apenas para aquilo que é catalogado, que é como regra. Nós olhamos aquilo que Deus tem como propósito. Se eu tivesse olhado apenas para um catálogo, eles não seriam hoje o que eles seriam hoje. Por quê? Porque Deus queria que eles começassem lá de baixo. Discipulado, todas as subequipes saíam e tinham seus discipulados. Eles não tinham ninguém, só tinha a filha, depois o Linares. Eles iam para casa? Não, eles iam no discipulado dos seus co-irmãos, os irmãos do discipulado. Até um dia que os irmãos do discipulado vinham ver o que estava acontecendo com eles. Para que nós possamos aqui dar uma reduzida para chegarmos ao fim, eu quero que você me fala, o que o revisão de vida significou para a tua vida? Propósito de Deus. A revisão de vidas foi propósito onde Deus iniciou comigo e
primeiramente o propósito que eu atendi. O que a sua primeira célula significa para você? Eu creio que a semente que nós plantamos dentro daquela casa jamais vai se extinguir, ela multiplicou, ela nasceu, ela multiplicou e hoje tem muitos frutos daquela célula. O que a sua subequipe na Tsunami significa para você? Nossa, início de tudo, a minha equipe da Tsunami ia ter 4. Eu não me arrependo de nenhuma luta. Creio que todas as lutas que eu passei para romper dentro da T4 foram todas direcionadas por Deus. Porque nós lutávamos e não cansávamos. Era algo assim que nos dava mais gás, que nos dava mais sede para conquista, para vitória. Quando eu ganhei minha primeira discípula mesmo, que é uma pessoa que eu trouxe do mundo para dentro da igreja. É algo assim que não tem o que pague quando você vê uma vida restaurada em Deus perante o que sai da tua boca. Deus usou minha boca para trazer uma pessoa para Ele, para encontro dele. Isso é algo extraordinário. O que significa a Tsunami como sua primeira equipe? A Tsunami foi a força, né? É a força, é algo que nunca ninguém vai apagar. A Tsunami é história de muitos jovens, né? É a história do nascimento de muitos jovens. Foi na Tsunami que nasceu a Valentes, né? Foi da raiz da Tsunami. Então eu falo para o meu marido, né, que não tem como ser diferente hoje. A Valentes não tem como ser diferente se ela veio da Tsunami. É algo assim que foi o brotar, né? Porque como o senhor sabe, como eu vim do mundo, muitas pessoas acham que a gente vem do mundo e a gente vai se tornar, acaba a minha vida. Não, ao contrário. Quando eu vim do mundo, eu entrei naquela igreja que as pessoas me acolheram, aquela igreja harmônica, as pessoas se abraçando, e aquela alegria, aquela vida, aquele revigor. Eu vi que o mundo não é nada perante aquilo que eu tinha ali dentro. E a Tsunami me ensinou isso, a Tsunami me colocou isso, né? A Tsunami, ela me ensinou a lutar, a pôr a cara sem medo. A Tsunami veio assim para explodir com um propósito dentro de mim. O que significou o seu diaconato? Nossa. Me passou um filme na minha mente quando o Senhor nos colocou em oração pelo nosso diaconato. Porque eu não olhei para trás, mas Deus me fez ver o que eu era e o que eu estava me tornando, aonde Ele estava me colocando, a autoridade que Ele estava me dando. E meu diaconato significou a força do propósito de Deus na minha vida. Me trouxe a vida, porque o meu propósito, o meu diaconato me protege. E a Valentes, o que significa para você hoje? Nossa. A palavra de Deus em Joel 2:7 fala que como valente nós lutaremos, que seremos homens de guerras, que seremos homens que correríamos e não nos cansaríamos. E nós somos isso. A Valentes hoje é o sonho de Deus com o meu sonho.
porque desde o nome, desde dos planos, é a minha família, né? A Valentes é a minha família. É onde eu imprimo toda a minha força. É algo que eu vou lutar, independente de tudo aquilo que passar, eu vou estar firme, porque Deus, a palavra de Deus diz que haverá o valente que vai amarrar o valente. E eu creio que Ele escolheu os valentes. E todos os valentes que eu tenho comigo são muito valentes, são pessoas assim extraordinárias. Eu acredito e vi a mudança de cada um, todos, a maioria dos valentes são pessoas que vieram para a igreja, não são pessoas da igreja, são pessoas que vieram da igreja e pessoas que eu pude, como o Senhor pôde assistir a minha mudança, a minha cura, a minha restabilização. Eu pude assistir na vida daquelas pessoas. Famílias, hoje eu posso dizer que tem família, que é família valente, como a Tsunami. Existe a família valente, existe a família que nasceu dentro da Valentes. Como a Josi nasceu dentro da Tsunami, hoje existe uma família, ou mais, que nasceu dentro da Valentes. Amém. É muito bom ouvir isso, porque é uma história, verdadeiramente uma história, onde hoje a Josi e o Edson, eles são líderes da equipe Valentes, da sede de Campinas, da onde nasceu a nossa igreja do Campos Elíseos. Hoje eles são 12 direto do Bispo Elvio e Bispo Tatiana. Hoje eles estão ali com o braço direito dos dois. E eu costumo dizer que, como algumas outras sementes que nós deixamos ali, eles fazem com que o nosso sonho se perpetue naquele lugar, com que a nossa missão, o nosso propósito que iniciou ali, tenha continuidade, para que nós pudéssemos um dia estar aqui, com novos ramos, nova história, para poder cumprir novos propósitos. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar te recebendo aqui. E você é muito mais do que uma discípula, você é uma filha, você é uma amiga. Eu tenho um prazer, uma honra muito grande de poder dizer que eu já pastoreei a tua vida, que você foi minha discípula e que nós temos uma história juntos que jamais vai se acabar. Com certeza um dia vai ser o dia do seu marido estar aí onde você está, para dar continuidade ao outro lado da moeda dessa história. Mas eu quero dizer para você que você faz parte, não apenas do sonho de Valentes, você faz parte também de sonhos da Tsunami, onde hoje se transformou numa igreja, e várias outras histórias estão se iniciando. Se não existisse uma valente como você e seu esposo, talvez esse sonho não teria se tornado realidade. Então, eu sei que por muitas vezes você tem muito a agradecer a mim e a minha esposa, só que oficialmente nós estamos aqui para poder te agradecer, porque você não fez parte de um sonho, você é parte desse sonho que ainda existe até hoje. Mais uma vez, obrigado, e com certeza você conectou aí com várias outras vidas, que você pode entender então, que Deus, Ele tem um propósito. Por mais que os caminhos da tua vida, por escolhas pessoais ou não, houveram desvios que se tornou muito mais difícil, mas eu quero dizer que quando você acredita em Deus, você chega no teu propósito. Pastor, mas será que se eu perguntasse para ela hoje, a vida dela é só maravilha, só flores? Não, ninguém falou isso. Por quê? Porque nós continuamos com escolhas. Ou na verdade nós continuamos em não ter escolhas. E por muitas vezes o que acontece faz com que a gente patina. Mas isso o quê? É coisa do ser humano e sempre vai existir. Ainda bem que Deus, Ele tem paciência, mas paciência com aqueles que realmente seguem a vontade dEle. Então, eu te convido essa noite, para que você realmente busque estar na presença de Deus, que realmente você busque estar no caminho de Deus, e que de hoje para frente, você não viva propósitos paralelos, que você viva o propósito de Deus. Se você está sentindo que você está distante de Deus, pare para analisar, com certeza você está no propósito paralelo. Mas é aí que eu faço, como ela fez durante tantas vezes. Ela voltou ao propósito de Deus, para que ela pudesse cumprir aquilo que Deus tinha para ela.
Então essa noite eu quero que encerrar essa noite, encerrar essa conexão da mesma maneira que a gente sempre encerra, colocando Deus à frente de tudo e no centro de tudo. Então, para isso, eu te convido para você fechar os seus olhos. Aonde você está? Você colocar a tua mão no teu coração, para que nós possamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, como é bom, ó Pai, ter o entendimento, ó Senhor Deus, mas mais do que isso, poder enxergar tudo aquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles, ó Senhor Deus, que dedica a vida a Ti. Sabemos que tudo aquilo que nós abrimos mão, ó Pai, para poder viver a vida contigo, é muito pequeno perto daquilo que o Senhor abriu mão para que eu pudesse estar contigo hoje. Porque muitas pessoas acham, ó Deus, que nós escolhemos a Deus. Não, foi Deus que nos escolheu. E o Senhor escolheu cada um, ó Pai, que está do outro lado, ó Senhor Deus, e o Senhor conhece o coração de cada um. Ó Pai, por isso, ó Deus, que o Senhor possa vir trazer, ó Senhor Pai, não apenas uma conexão, mas a razão, a certeza e a claridade sobre a vida de cada um que ouviu essa palavra essa noite. E que possa, Senhor Deus, ter o entendimento. Qual é a tua vontade sobre essa vida? O que ele precisa abrir mão? Qual é o holocausto que precisa ser feito essa noite para que possa estar na vontade de Deus? Qual é o caminho que tem que ser deixado de lado? Qual é o propósito que tem que ser deixado de lado para viver o verdadeiro propósito? Agora o Senhor, ó Deus, e essa pessoa que está aí nesse momento. Por isso, meu irmão, com a sua mão no teu coração, eu quero que você repita uma oração comigo. Fala comigo assim: Senhor Deus, fala seu nome agora. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai. Eu reconheço o meu Deus como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que enviou o Teu Filho. E hoje eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré é meu Senhor e meu Salvador. A minha vida, os meus sonhos, os propósitos, que sejam do Senhor e não mais meu. Que eu abra mão de tudo aquilo que me afasta de Ti, mas que eu possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Fala assim, meu irmão: Senhor, eu quero começar uma novidade de vida. Eu quero começar um tempo novo. Eu quero recomeçar para poder reconstruir o Teu propósito na minha vida. Desde já eu te louvo, eu te agradeço em Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você que a partir de hoje, se você teve a mesma fé que a Josi teve quando entrou na igreja, quando entrou naquela revisão de vidas, se você tiver essa fé que Deus pode mudar a tua vida, a partir dessa oração, Deus irá começar a mudar a tua história. É só você acreditar. Pastor, eu queria mais. Meu irmão, se você quer ouvir mais de Deus, eu te convido você a estar conosco depois de amanhã, no nosso Arena Jovem, aonde Deus tem uma palavra sobrenatural sobre a tua vida. Domingo, no culto da família, aonde Deus prepara tudo aquilo que você precisa entender como família, como base, para que você tenha uma semana abençoada. Na terça-feira, para que todo e qualquer tipo de maldição seja quebrada, em nome de Jesus. Mas pastor, eu queria conversar contigo. Pastor, eu queria poder que o Senhor orasse pela minha vida, que eu queria contar um pouco da minha história para o Senhor. Aqui embaixo vai estar o meu WhatsApp, e você pode entrar em contato comigo. Eu quero caminhar contigo, eu quero orar com você, eu quero fazer parte da tua história. Para isso, pode me chamar. Você pode gravar um áudio, você pode escrever uma mensagem, que eu estarei respondendo para você. Mas acima de tudo, saiba que Deus tem um propósito sobre a tua vida. Se conecte, venha estar conosco e venha viver o melhor de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de quinta-feira maravilhosa, uma sexta-feira sobrenatural e um sábado aonde Deus terá um encontro contigo na Arena Jovem. Vem com a gente, vem, que Deus te abençoe. Tiro as sandálias dos pés, me esvazio de mim,
em meio à tua formosura, me prostrar, me prostrar. Eu tiro as sandálias dos pés, me esvazio de mim, em meio à tua formosura,